Vamos lá. Esse é o Thales. E esse é o Eric. E nós somos os Bright Brothers. Bem-vindos a mais um Descobrindo Personalidades com os Bright Brothers. Eu estou aqui muito animado para essa conversa, porque estamos aqui com Doni Correia. Seja bem-vindo, Doni. Tudo bom, meus queridos? Obrigado pelo convite. Eu sou Doni Correia, eu sou crítico, pesquisador, poeta. Gosto de dizer que eu sou um pouco cineasta também e professor, né, do ensino superior na área de cinema e artes visuais, né, e crítico tanto de cinema quanto de artes. Então, vai ser muito bacana conversar com vocês aqui sobre essa transdisciplinaridade que permeia a minha vida profissional desde sempre. Fico muito feliz com o convite. A gente que agradece, né, que você tirou esse tempo para conversar aqui com a gente, e é uma chance da gente descobrir mais, né, das suas muitas facetas, né, e eu acho que vai ser bem legal a gente conversar um pouquinho, né, sobre as várias áreas de atuação que você, vários interesses também. Bom, no início a gente pede aqui para o convidado se apresentar um pouquinho, assim você já fez, né, mais ou menos, mas para contar um pouquinho da trajetória, assim uma versão, um resumo geral, o que você fez, de onde você veio e onde você está, mais ou menos. Legal, maravilha. Bom, veja, eu não nasci numa família de artistas, né, necessariamente, assim, meu pai, ele foi radialista por um tempo, mas ele era da área da engenharia, da eletrônica, né? Mas mesmo não nascendo numa família de artistas, eu nasci numa família que tinha uma sensibilidade muito grande para a arte, né? De uma forma geral. Veja, eu nasci num bairro da periferia de São Paulo, chamado São Miguel Paulista, na Zona Leste, né? E São Miguel Paulista é um bairro reconhecidamente operário e proletário, né? A maior concentração de nordestinos fora do Nordeste está em São Miguel Paulista. Tanto o meu pai, né, minha família por parte de pai, ela é toda alagoana, né? Então, meus pais sempre tiveram uma vida ali média, mas trabalhando muito, tal. Deram uma educação bacana para mim e para minha irmã. E como eu falei, sempre tiveram essa sensibilidade muito grande para coisas da arte, né? Mesmo não sendo artistas de profissão, né? Eles tinham outras profissões, meu pai e minha mãe tinham suas profissões e levavam esse gosto por coisas artísticas a reboque, né? Então eu cresci numa casa, por exemplo, meu pai, eu falei que ele era da área de engenharia, e trabalhou com engenharia a vida inteira, mas como eu disse, ele também já foi radialista, era um melômano, né, um museófilo, tinha um acervo, né, musical imenso, então em casa, desde criança, eu ouvia de tudo, né, porque ele ficava lá ouvindo, sei lá, de Noel Rosa a Pink Floyd, né, enfim, gostava muito, né, de coisas relacionadas aos programas espaciais da NASA, o programa espacial soviético. A gente se correspondia com a NASA, né, ele escrevia cartas, a NASA mandava prospectos, informações sobre o programa espacial e tal. E leitura, né, tinha livros em casa, primordialmente assim, livros que tratavam de temas históricos. Meu pai gostava muito de história, e gostava muito de falar sobre os filmes que ele assistia junto com a minha mãe quando eles ainda namoravam e séries de TV dos anos 60 e 70, né? Então eles conversavam sobre isso o tempo inteiro. Por outro lado, minha mãe, embora ela tenha sido funcionária pública, né, a vida toda, ela pintava, ela chegou a estudar decoração. Então veja que tinha algumas coisas ali de arte permeando o meu crescimento. Então, quando chegou no começo dos anos 90, eu lembro que quando criança, né, ainda antes de me alfabetizar, ali quando eu tinha 5, 6 anos de idade, eu pegava revistas, jornais e ficava olhando as figuras, né, e imaginava na minha cabeça que aquelas figuras eram cenas de filmes que só existiam na minha cabeça. Eu ficava inventando uma história de um filme a partir daquela imagem que tinha ali. E então, assim, já tinha, né, essa coisa meio que desde criança, mas a coisa começou a ficar séria no começo dos anos 90, né, quando, de fato, eu comecei a descobrir as maravilhas que é você ter um videocassete e uma fita virgem que você pode gravar os filmes da TV. E calhou de, nessa época, o meu pai
falar muito, né, sobre os filmes brasileiros com Oscarito, Grande Otelo, Anselmo Duarte, né, a Eliana Macedo e minha mãe também, né, contavam o que se lembravam, né, dos filmes que eles assistiam ainda quando criança, adolescente, e depois que começaram a namorar, etc. E aquilo me deixava muito curioso. E eu percebi que esses filmes ainda passavam na TV na época, né? No canal TV Cultura, aqui em São Paulo, né? TVE para o Rio de Janeiro, mas é TV Cultura aqui em São Paulo, e esses filmes passavam aos domingos, esses filmes antigos. E eu não sei porque eu adorava aquele clima, né, daqueles filmes antigos, preto e branco, com aqueles cômicos e com muita música, números musicais. E, por outro lado, né, o cinema internacional, porque o cinema considerado artístico, né, o cinema clássico, porque a TV Cultura também passava filmes de outras nacionalidades, e acho que um ponto de virada, assim, para mim, que foi um choque estético, assim, tanto que eu considero ele hoje o maior filme já feito na história do cinema, um gosto muito pessoal, que a TV Cultura exibiu uma mostra de filmes alemães, expressionistas alemães. Então me lembro até hoje o que passou, né? Começou com O Gabinete do Dr. Caligari, que é o filme que para mim mudou a minha visão de mundo e a minha visão de arte. Eu, quando vi aquilo pela primeira vez, eu fiquei absolutamente encantado. E aí veio Nosferatu, veio Fausto, veio o Diário de uma Garota Perdida, com a Louise Brooks, e Tartufo, e eu descobri, né, o cinema mudo alemão, ao mesmo tempo que tinha um determinado dia da semana lá que a TV Cultura passava filmes brasileiros mais sérios, né, aqueles considerados assim mais para o público adulto. Então foi aí que eu vi Noite Vazia, que para mim foi o segundo momento, né, o segundo choque estético da minha vida, sem entender muito bem aquelas relações pessoais e tal, porque afinal de contas eu tinha 13 para 14 anos. Mas aquilo me pegou de alguma forma, porque é um filme que mostra muito a vida na São Paulo dos anos 60, aquela coisa cinza, cheia de prédios, né? Então já tinha essa sensibilidade para com a cidade de São Paulo, como essa cidade que, na verdade, ela tritura o ego das pessoas, né? Morar em São Paulo é uma prisão, né? E isso me despertou para o cinema, mas é óbvio que nos anos 90, o cinema brasileiro estava em baixa, né? Quer dizer, não havia uma produção, só havia 2 cursos superiores de cinema aqui em São Paulo, um era na USP, outro na FAAP. Então, a FAAP era muito cara, a USP era muito difícil, porque, enfim, eu não tinha feito um ensino médio convencional, eu tinha feito um curso técnico em publicidade, então eu teria que fazer um cursinho, minha família não tinha dinheiro para tanto, né? Mas no começo dos anos 90 meu pai ficou doente também, então isso também consumiu bastante as economias em casa. Mas eu acabei... eu pensei o seguinte, bom, se não dá para eu filmar as histórias que eu tenho na minha cabeça para serem contadas, ou para fazer filmes como eu imagino, então eu vou escrever, porque daí pelo menos a melhor parte, assim, a parte... pesada, que é a criação e tal, só depende de mim, né? Depois, procurar uma editora. E comecei a escrever poesia e prosa, e fui para o campo da literatura, de fato, ainda mais que eu comecei a trabalhar na Casa das Rosas, aqui em São Paulo, que é um centro de literatura, né? E comecei a tomar contato com o pessoal da literatura, e deixei o cinema um pouco hibernando ali dentro de mim. Só que teve um dia que a gente fez lá um evento, e dentro desse evento estava prevista a exibição do documentário sobre o Glauber Rocha, que era um cineasta que eu também descobri cedo, ali com 13, 14 anos, né? E ia passar um documentário sobre o Glauber, aquele Glauber Labirinto do Brasil, né, do Silvio Tendler. E aí eu assisti aquele documentário e fiquei paralisado, né? Assim, eu olhei e falei, gente, o que eu fiz com aquela paixão por cinema que eu tinha dentro de mim, né?
vou resgatá-la. E aí voltei, né, a estudar cinema e tal, mas paralelamente a isso eu estava fazendo faculdade de letras, né, justamente porque, letras tradutor e intérprete, justamente porque eu já estava trabalhando com literatura, eu gostava, né, eu já tinha publicado livros, eu tinha publicado meu primeiro livro, gostava da tradução poética, né, traduzia poemas e tal, e fui levando as duas coisas juntas, né. Só a partir aí, depois que eu terminei de fato a graduação, que eu parti para o mestrado e depois para o doutorado, é que eu voltei a estudar cinema mais de perto. E nessa toada, eu comecei a escrever críticas, né? Comecei a dar cursos livres em espaços tipo Sesc, na própria Casa das Rosas e tal, até chegar o momento de me tornar professor do ensino superior, né? Que é o que eu faço hoje no curso de cinema. Eu dou aula no Centro Universitário Belas Artes, aqui em São Paulo, é uma faculdade, uma escola de belas artes que tem 100 anos, né? Fez 100 anos no ano passado, então é bastante tradicional. E lá o curso de cinema foi inaugurado em 2022. Então eu entrei para dar aula justamente para este curso que havia sido criado. E como eu também tenho esse trânsito nas artes visuais, por causa do mestrado e do doutorado, na história da arte, eu acabei pegando aulas também de arte contemporânea e arte moderna para ministrar, né? E hoje sou coordenador do curso de cinema, além de professor de história do cinema e crítica cinematográfica, né? Então, esse é um resumo, claro, né, panorâmico aí, porque sim, a gente sempre vai fazendo muitas coisas ao longo do caminho aí, ao longo da vida, né? Mas, em suma, é por aí. É claro, e olha só que fascinante. Sim, Na verdade, eu só queria comentar uma coisa rapidinha, que eu estava observando no fundo que você tem a placa da Rua Marielle Franco, Marielle vive, né? Então, realmente muito, muito legal, gostei que você tenha. Pois é. Não, tem que deixar claro, né, assim, né, as nossas convicções e as nossas posições diante de tempos tão tenebrosos como que a gente vive, né? Exatamente. Sim, isso era uma coisa. Outra coisa que eu queria comentar é sobre realmente da família, né? Que você falou que a família não era artista, mas de certa forma tinha esse amor, né? Essa paixão pela arte. Isso é uma coisa muito importante. Eu também achei interessante realmente o aspecto da NASA, que vocês realmente correspondiam com a NASA. Eu tenho um poema que foi enviado para Marte, veja só, né? Porque e quando eu falo isso, as pessoas acham que eu estou ficando louco, mas é verdade, assim, por incrível que pareça. Porque, veja, esse gosto pelo programa espacial permanece comigo até hoje. E eu, né, vez por outra, isso era muito comum nos anos 2010, assim, né, na década passada, que eu participava de muitos fóruns e listas, né, sobre o programa espacial, sobre ufologia, né, que eu gosto também de uma teoria de conspiração quando ela é saudável, né, quando ela não invade e não prejudica a vida, a sociedade, né. Quando ela é saudável, né, será que os ETs existem? Será que, né, aí é interessante. E aí eu recebi um link de uma divulgação da NASA dizendo que a NASA ia enviar para Marte uma sonda orbital, né, chamada Maven. Isso foi em 2013. E essa sonda, ela ia ficar orbitando Marte, né, e ainda está orbitando Marte até hoje, mas para poder homenagear o planeta vermelho, eles pediam para as pessoas mandarem haikais, que é aquele poema bem curtinho, né? 3 versos, sobre Marte. E aqueles poemas escolhidos seriam colocados numa mídia física e ia junto com a sonda. Eu mandei lá, né? Foi um dia que eu estava terminando o meu trabalho. Aí eu já estava na Casa Guilherme de Almeida, que é outro museu aqui de São Paulo. Eu estava terminando minhas tarefas, né, e já ia embora, daí eu falei, vou fazer um haikai rapidinho aqui sobre Marte, né, e fiz e mandei, e esqueci, né, isso foi, sei lá, em abril, maio de 2013, esqueci completamente. Quando foi em novembro, eu recebi um e-mail dizendo, olha, seu poema foi selecionado para ser um dos que vai ser enviado para Marte. Espetacular. Então, quando eu falei isso, né, era um feriado, estava eu e a minha esposa em casa, tomando uma cerveja, já era de madrugada, eu falei isso para ela, ela falou, meu, você tá bêbado, né? Já bebeu demais, está na hora de parar, né?
Falei, não, tá aqui, ó, tá aqui, mostrei o e-mail para ela, né? Então tem isso também, né? E depois a Adriana Calcanhoto, né? Usou essa informação num livro de haikais que ela organizou e tal. E por conta disso, a gente acabou ficando próximo por um período que ela me convidou para fazer parte de uma antologia de poetas do século XXI que ela estava organizando, né? Agora Como Nunca, que é um livro da Companhia das Letras. Então, tem essa coisa, né? Quer dizer, o gosto pela NASA acabou se cruzando com o ofício de poeta, né? Fantástico, isso, muito legal. Muito, muito legal. E, por fim, eu queria comentar que a gente compartilha a sua paixão pelo expressionismo alemão, esse cinema mudo alemão, que em si é uma grande expressão do nosso tipo de cinema, que a gente gosta de buscar. A gente é muito inspirado nos filmes, como você citou, né, o Gabinete do Dr. Caligari, ou Metrópolis, ou esses filmes realmente tem algo muito especial. Aqui, não sei se vai dar para ver direito, porque está dentro do bar, mas é do Música Caligari. Aqui, uau, ó. Que legal. Que massa. Uau. Não, mas é impressionante porque você pode realmente aprender muita coisa com o cinema mudo, porque era a época onde o cinema ainda não tinha algum molde, e onde realmente a criatividade estava solta, e as limitações em si. Toda a limitação que tinha na época fazia com que eles tinham que ser criativos de como contar as histórias. E realmente é uma grande inspiração do nosso cinema. A gente sempre gosta de buscar referências, e é simplesmente muito, muito bom. Sim. Com certeza. E você também falou do filme do Silvio, né? Que o Silvio também foi nosso grande mestre. Sim. Esse documentário é fantástico, né? Porque ele, na época que ele foi lançado, né? Acho que é 2003, se eu não me engano, né? Mas eu assisti depois. Eu assisti, acho que em 2006, uns 3 anos depois. Mas ele é fantástico porque ele trouxe, na época, uma coisa que, assim... Se por um lado o Glauber Rocha sempre foi o cineasta brasileiro mais estudado, assim, né? E mais comentado... e tema, né, de documentários, de livros, e enfim. Por outro, esse filme do Tendler trazia uma coisa que era completamente nova na época, né, que eram as imagens do funeral do Glauber, né. O próprio Silvio, né, tinha filmado. Exatamente, mas que o som foi perdido, né, porque houve uma espécie de censura, né. Eu acho curioso, porque o Glauber filmou o velório do Di Cavalcanti, foi censurado pela família do Di Cavalcanti, e a família do Glauber protestava contra essa censura e tal. Daí, quando filmaram o velório do Glauber, para poder, inclusive, fazer algo na época, daí a família do Glauber não queria que o filme fosse... que o filme fosse veiculado, e depois só lá nos anos 2000, né, começo dos anos 2000, é que veio a lume, de fato, né, o filme. Mas eu acho fantástico o documentário, inclusive a estrutura dele, né, porque ele conta a história de trás para frente, né, isso eu acho muito legal, né. Mas o Silvio tinha, de uma forma muito especial, da forma de fazer os documentários, tinha uma identidade muito específica dele, mesmo que os tiros eram bem diferentes de cada documentário, tinha uma essência que era dele, que é realmente um mestre, realmente fantástico. Muito bom. Sim. E outra coisa que a gente também quer comentar é que até você falou, né, que no início você pensou, eu não posso fazer cinema, mas eu posso escrever. E que o Ike até sempre fala da questão do livro, né, que a questão de se você vai escrever um livro, você tem uma pessoa, tem talvez um editor ainda, e pronto, você pode fazer um livro, pode escrever um livro e publicar. Agora, para fazer um filme, são muitas pessoas envolvidas, realmente... Eu sempre comento que em si é um milagre que um filme saia bom em si, porque são tantas mãos diferentes que para realmente sair um produto realmente bom, quando todos os artistas que estão ali estão em sintonia, entendem o que é para ser contado e trabalham juntos para essa missão. Isso realmente é impressionante quando um filme realmente sai bom, porque isso é muito, muito difícil, de ter essa sincronia. Uma coisa que eu aprendi assim na prática, porque, veja, né, hoje em dia é muito fácil publicar um livro, né? Todo mundo, qualquer um pode publicar um livro, porque os meios tecnológicos eles se aperfeiçoaram e se democratizaram. Então, hoje qualquer um pode montar o seu projeto gráfico,
né, imprimir, sei lá, 100, 200, 300 cópias, vender diretamente, né, se utilizar das redes sociais para se promover. Mas eu estou falando de uma época que era assim, final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? Então também não era tão fácil publicar um livro, né? Você dependia de fato de uma editora, né? Não havia possibilidade tão simples assim de você publicar-se, né? Ou de chegar aos editores, porque hoje, né? Se eu quero encontrar alguém, por exemplo, se eu quero levar um livro, um original, para a editora X, entendeu? Eu vou lá no Instagram, procuro quem é o editor de ficção ou de não ficção, seja lá o que for, dessa editora. Com certeza eu vou encontrar alguém, a pessoa ou alguém próxima dessa pessoa, isso se já não tiver no círculo de amigos, né? Porque é aquela coisa, você segue um, que segue o outro, que segue o outro, que segue o outro, né? Ali, os amigos virtuais. E eu consigo chegar nessa pessoa, eu consigo marcar um papo, eu consigo, nem que for para levar um não logo de cara, assim, mas não havia essa possibilidade ali no 25, 26, 27 anos atrás, né? Você ficava realmente à mercê de tentar frequentar o máximo de locais possíveis onde essas pessoas se encontravam, fosse lançamento, sarau, cursos de escrita criativa, para tentar, de alguma forma, se inserir no meio, né? Então, hoje há uma facilidade, mas naquela época não, né? E acho que para o cinema, dependendo do tipo de cinema que você quer fazer, isso também, hoje em dia, funciona para o cinema, porque a gente tem o YouTube, eu tenho um celular que não é um Apple, mas ele é um smartphone e tem uma boa resolução, eu posso fazer umas experiências audiovisuais e soltar no meu canal, né? Eu posso mandar para festivais específicos que aceitam um determinado tipo de filme, né? Então, a tecnologia e a democratização do acesso, acho que derrubaram muitas barreiras que, na época que eu estava tentando construir uma identidade artística, ainda era muito difícil para a gente que não frequentava o meio. Se ainda é, né? Porque, assim, hoje eu posso dizer que eu tenho uma rede de relações no meio que é interessante, que me proporciona levar adiante alguns projetos, outros não nem tanto e tal. Mas, como eu falei para vocês, eu não venho de uma linhagem de artistas. Por isso eu ainda sinto resistência de alguns meios que privilegiam aqueles que já têm, né, uma estirpe, digamos assim, né, já está no sangue. Então tem esse lado também. Porque no fim é tudo também uma rede também, até mesmo de... O desafio é se pegar nessa rede, de conhecer as pessoas e também entrar nessas bolhas também. Exatamente. Então é bem interessante. Eu achei interessante, você falou, né, já fez esse comparativo, na verdade, entre como é hoje em dia e como era antigamente, então acho que isso é perfeito para o nosso primeiro quadro, que é o espelho mágico do tempo. Agora imagina que você esteja não só pensando sobre como era o passado, mas sim olhando para você do passado. Qual mensagem você deixaria para esse Doni jovem? Você escolhe se é para ser o Doni criança ou adolescente, você escolhe a idade. Legal. Tem alguma restrição quanto ao linguajar? Pode falar palavrão? Pode falar. Porque, assim, olhando hoje, né, eu vou fazer 46 anos, né, olhando para o Doni, né, que se deslumbrou com o cinema ali adolescente e começo da vida adulta e sonhando tanto e fazendo planos, eu diria para ele, olha, você está fudido, né, você escolheu o pior dos caminhos, né, você escolheu a arte e, assim, rigorosamente tudo que você planejar não vai sair como você planejou. O que não significa que não vai dar certo no final, né? Então, eu diria que trabalhe muito, como eu sempre trabalhei, continue trabalhando, continue acreditando e continue sendo este nihilista, né, nietzschiano de coração quente, né? É um nihilismo estoico, né? Tudo vai dar errado, mas no final tudo fica bem. Eu diria isso para aquele Doni que ficou lá, porque hoje em dia eu posso dizer que eu sou muito satisfeito com os caminhos que a minha carreira e que a minha vida tomaram, apesar de terem ido completamente, não tão completamente, mas em muitos casos,
de maneira muito adversa ao que eu tinha planejado. É aquela velha história, não adianta muito você planejar o resultado, você tem que planejar o caminho, né? Foque no caminho, o resultado vai ser uma consequência em relação às vicissitudes desse caminho. Então eu diria para esse Doni, e também para apaziguar um pouco aquele coração perturbado que era, e aquela mente angustiada, o coração angustiado e a mente perturbada que eu sempre tive quando jovem, né? Eu diria que o esforço vai valer a pena. Fica tranquilo, porque o esforço vai valer a pena. Nunca desista, sobretudo, de estudar e ser curioso. A curiosidade, ela é essencial para quem quer construir alguma coisa, deixar alguma coisa para alguém, né? E ainda diria, se prepara porque você vai virar professor, sim. Você que tem medo de pessoas, de falar em público, vai virar professor, sim, e aceite, porque dói menos. Muito bom. Fantástico. Eu gostei do niilismo estoico. De coração quente, né? De coração quente, exatamente. Mas eu acho que é um pouco isso, realmente, se entregar ao fluxo, porque quantas vezes a gente talvez acha que algo tem que ser de alguma forma específica e acaba sendo totalmente diferente. Exatamente. E as coisas elas vão ser como são, né? E eu acho que a gente tem que estar preparado, inclusive, para lidar com as frustrações, porque a vida ela te dá mais frustrações do que conquistas, né? Isso é empírico, não precisa divagar muito em cima disso. Viver é um ato de coragem, né? Então eu acho que aceitando que os problemas eles se apresentam e que eles vão ter que ser lidados de alguma forma, fica até mais legal quando aparece uma coisa muito boa que você curte muito mais, né? Exatamente. E eu adorei o que você comentou sobre a curiosidade, é importante ser curioso para viver. E isso é fundamental. As maiores pessoas que mudaram o nosso mundo, que tiveram um impacto nesse mundo, foram pessoas curiosas. Acho que isso resume da forma mais abstrata. As pessoas que mais tiveram impacto são as pessoas que têm curiosidade. E já que a gente fala de curiosidade... O cinema só existe por conta da curiosidade. O cinema, né, como linguagem... Com certeza. Para contar história, né? Estou falando do Georges Méliès, só existe porque ele teve curiosidade em saber como é que funcionava aquela coisa para além de simplesmente filmar ou mostrar uma fotografia em movimento. O que mais que eu posso fazer com isso, né? E aí, olha onde a gente chegou, né? Sim. Seja cientista, seja político, seja qualquer área, realmente os que realmente fazem com curiosidade, querendo entender, querendo fazer diferente, pensar, será que é possível fazer diferente? É assim que nasce a mudança, nasce o avanço, e isso realmente, a curiosidade é o fundamento. E como a gente fala em curiosidade, é perfeito para o segundo quadro, que é pergunte aos Wright Brothers. Exatamente. Você pode desvendar alguma curiosidade que você tenha em relação aos Wright Brothers. Eu tenho várias, na verdade, né? Vamos saber dos Wright Brothers aqui, primeiro de tudo, porque vê-se logo que vocês são bastante jovens e articulados, né? E gostam de cinema, e são germânicos brasileiros, né? Germânico brazuca, né? E eu queria saber de vocês, quem são vocês, né? O que vocês estão fazendo no YouTube? Vocês vêm do cinema? Vocês estudaram cinema? Por que Alemanha e Brasil? Né? E eu queria saber mais. Sim, fantástico. Olha, em resumo, a gente A pergunta, só fazendo um parênteses, a pergunta, quem são vocês, é aquela pergunta desgraçada, né? Quando perguntam quem é você? Você sabe a resposta até te perguntarem, né? Exatamente. Mas, enfim. Exatamente. Diga. Olha, em resumo, a gente eu diria assim, de forma abstrata, você pode falar que a gente é um quadro com várias assim, moldes diferentes de cores, com tecidos diferentes, porque a nossa vida é muito doida. Esse é exatamente o quadro dadaísta. Exatamente. Desde pequeno, a gente sempre vive entre o Brasil e a Alemanha, que não poderiam ser países mais diferentes, seja no clima, seja na cultura, seja no estilo de pensar entre as pessoas, seja a geografia, exatamente a língua. E isso acho que sempre ajudou a gente a moldar a nossa paixão pelo cinema. A curiosidade, porque, né? De novo, a curiosidade. O que me chamou sempre a curiosidade é que o cinema é uma arte que é uma linguagem universal.
uma linguagem Sim. que uma pessoa na Ásia, uma pessoa na Europa e uma pessoa... Friedrich Murnau falava isso, né? Sobre Exatamente. o cinema ser uma linguagem visual universal, né? Então, essa paixão de algo que os nossos dois mundos conseguem entender é o que foi o primeiro fascínio, realmente. No início, realmente, os nossos primeiros curtas são praticamente todos mudos, assim, não tem fala, ou então, quando é alguma coisa, não é realmente né, mais do fundo, que talvez tenha algum personagem, mas realmente é focado mais na imagem, então acaba sendo um pouquinho essa questão de tentar conciliar dois mundos com línguas diferentes e de realmente expressar as coisas de uma forma visual mesmo. Então, por isso que a gente até fala que a gente né, tirou muita inspiração do cinema mudo também, que a gente acha muito fantástico. E, vamos lá, o que mais? Se a gente estudou cinema, não. Isso, na verdade, até muita gente pergunta, por exemplo, eu, pessoalmente, eu sou formado em nanotecnologia, que não tem nada a ver com cinema, totalmente... Na verdade, nem está na área artística. Não, na verdade, tudo que a gente fez para o cinema foi realmente, como você também falou, foi pela paixão, pela curiosidade e pela vontade insaciável de realmente também produzir. Então, a gente foi aprendendo muita coisa. Realmente, a gente tem uma série de família, que é uma coisa particular, que não é público, mas que a gente diz que é a nossa faculdade de cinema, em que a gente aprendeu muita coisa, porque em cada episódio que a gente ia filmando, a gente ia aprendendo alguma técnica. E aplicava uma nova técnica que aprendi na internet ou lia em algum livro. Então, experimentando. Exatamente. Ai, que interessante. Não, continua. Não, eu estava só pensando se ainda tinha um outro aspecto. É que são muitos aspectos, né? Isso me lembrou até vários retalhos. Quem é você? Eu sou o Thales. Não, esse é seu nome. Quem é você? Pois é. Não, mas assim, é muito bacana, né? Porque dá para ver que vocês, de fato, têm esse corte transversal, né, do conhecimento, quer dizer, conhece-se um pouco de tudo, pela curiosidade, como vocês falaram, né? Mas aí, só mais uma perguntinha, essa daqui é rápida, porque assim, eu disse que eu despertei para o cinema muito por conta do cinema alemão, né? Do gabinete do Dr. Caligari até Wim Wenders, até Asas do Desejo, até, enfim, né? Mas olha que curioso, eu falo inglês fluente, estudei inglês, morei na Inglaterra, mas eu não sei falar alemão, né? Eu não falo alemão. Eu consigo ler uma coisa ou outra, tal. Eu sei contar até 11, já é alguma coisa. Pergunto, eu que não sou nativo, quanto tempo eu demoraria para aprender a falar um alemão assim razoável que dê para entender e dê para ser compreensível também, para poder falar para os outros? A essa altura não dá mais, né? Teria que morrer e nascer de novo. Olha, vou te falar, para você discutir esse tema, ser com a nossa mãe que teve que passar por esse sofrimento. É mesmo? A gente, né, aprendeu exatamente. Porque nossa mãe... Exatamente. Aí mais um retalho. Mais um retalho doido da nossa vida. Nossa mãe, né, ela estudou alemão aqui no Brasil, na UF, e ela fez um intercâmbio na Alemanha. E aí foi ali que ela conheceu nosso pai num cemitério, porque estava tendo uma exposição, porque né, as maiores mentes estão no cemitério da cidade, porque né, verdade. A Europa tem... Exatamente. E aí nossa mãe aprendeu o alemão como adulta, então é uma coisa que eu sempre falo, eu sou muito grato de ter nascido... Não, só um pequeno, ainda só continuando parêntese para explicar, nossa mãe também ela é nossa produtora, sócia, co-roteirista, maquiadora, atriz, então ela realmente também... Olha, manda um abraço. Ela que despertou esse... Sim, com certeza. Sim, vamos passar para ela. Então, é aquela coisa assim. Breitmutter, exatamente. Então, eu sempre falo, né, bem pesado para aprender, mas dá para aprender. É uma coisa só de... muito também, se você realmente, por exemplo, se você fosse realmente viver na Alemanha e tivesse constantemente imerso na língua, isso ia dar uma vantagem bem rápido, que aí você é forçado, né, a realmente aprender. E aí vem mais um aspecto, por exemplo, da minha vida, né, do meu pai, que sempre trabalhou com engenharia. Eu digo isso porque nos anos 70 ele trabalhava na Siemens, né, aqui no Brasil. E ele quase foi para a Alemanha
para passar um período lá com a minha mãe e com a minha irmã, que já era nascida. Então, quase que eu nasci na Alemanha, veja só. Uau! Né? Mas acabou não acontecendo. Então, eu nasci aqui mesmo, na zona leste de São Paulo, quase igual. Mas, no fim, os filmes te exatamente, chamaram de tinha um destino aí. E o destino, tá predestinado, exato. Mas eu acho que, em resumo, aprender uma língua, o que você precisa é curiosidade e paixão, e aí vai fluir. E vai ser aos poucos. Você, é uma coisa que difícil, é hábito. Você tem que ter esse hábito de que aprender e, aos poucos, vai implementando. Uma coisa que acontece às vezes, assim, isso depende muito, porque eu vi realmente assim, o caso de algumas pessoas que foram para a Alemanha, e realmente esse molde, né? No caso do Brasil, para a Alemanha, e aí aprendendo a língua. Quem realmente viveu muito também em grupos de amigos de alemães, né, que é realmente forçado a falar a língua, aprendeu bem rápido, assim, realmente assim, né? Sei lá, em questão de talvez 1 ano, realmente já falava bem, assim, realmente bem. Bom, né? E também parece que o domínio da língua inglesa facilita um pouco, né? Um pouco. Isso ajuda. Isso já ajuda. Tem que ser, quanto mais línguas se fala, mais ajuda a facilitar. E o inglês, pelo aspecto germânico, exatamente. Tem isso. Mas uma coisa que às vezes acontece, na verdade acontece até relativamente frequentemente, é que às vezes as pessoas vão para outro país, mas acabam achando as comunidades do próprio país e acabam não interagindo tanto na língua. Então isso acaba atrapalhando um pouco. Ou seja, o segredo é se jogar no mar, porque aí você aprende ou a nadar, o instinto de sobrevivência. Se você se joga total, você vai aprender. Perfeito. Que maravilha. Muito bem. Acho que é isso. Bom, foi muito, muito interessante. A gente agradece as perguntas, porque realmente adoramos a pergunta. Muito legal. E vamos lá, agora, na verdade, antes da gente passar aqui para a consideração final, a gente gostaria de abrir um espaço aqui para você desafiar outra pessoa a ser descoberta aqui pela gente. Eu acho que não é bem um desafio, né? Mas eu acho que vale muito a pena, né, que essa pessoa venha aqui conversar com vocês, que é a minha querida Joyce Paz, né? Que é uma jornalista, crítica também, pesquisadora. Ela pesquisa a história do cinema através das lentes das diretoras, né, das mulheres diretoras, desde o início. Ela tem um trabalho muito bacana chamado Clube das Diretoras. Ela está fazendo um documentário já tem algum tempo a respeito das diretoras brasileiras, né, cineastas brasileiras. Agora está fazendo mestrado também. Então ela é uma pessoa que eu acho que vale a pena vir aqui conversar com os Bright Brothers aí, porque o pessoal vai se divertir também, vai conhecer uma pessoa bem bacana. Está desafiada, Joyce Paz. Com certeza, a gente vai chamar ela. Eu já estou animado, espero que isso dê certo e fiquem de olho, né, nas futuras entrevistas aqui. Bom, é isso, Doni. A gente realmente agradece esse tempo que, né, você tirou para falar com a gente, foi muito divertido. E a gente abre aqui o espaço para você ainda deixar uma mensagem final, considerações finais, falar alguma coisa, o que você quiser. Legal. E de novo eu agradeço o convite, adorei conhecer vocês, adorei conhecer a proposta aqui do bate-papo. Eu tenho o meu perfil no Instagram, que é o @DoniCorreia, né? Depois vocês podem até deixar, de repente, na descrição. Sim, a gente sempre deixa durante isso. E um canal aqui no YouTube também que se chama Uma Teia de Ideias. Lá eu discuto questões relativas a cinema, artes visuais, mas botando ali um pouco de psicanálise, um pouco de Jung, um pouco de filosofia, né? O canal, eu costumo dizer que ele é pequeno, ele é pobre, mas é limpinho, né? Ele está pequeno ainda, mas eu gostaria de me dedicar mais a ele. Pretendo fazer isso, mas assim, a gente vai sendo atropelado pelas demandas imediatas do dia a dia, então às vezes não dá tempo de parar e manter uma regularidade. É o espaço em que eu falo das coisas que eu gosto, né, e das coisas que eu acho pertinentes, que não estão necessariamente ali no meu dia a dia como professor e como pesquisador, né? Então aí fica lá como um repositório. Então vocês estão super convidados, né, que estão me vendo aqui, a ir lá, me seguir no Instagram, onde eu também posto pequenas críticas, né, críticas curtas sobre os filmes aí do momento, quando eu assisto, posto coisas relacionadas aos livros que eu lanço, né, eventos em que eu estou envolvido, e o meu canal. E, de novo, super obrigado aí pela disponibilidade de vocês em me convidarem, né? Fiquei bastante surpreso com o convite e com o inusitado da situação. Muito bacana, gostei muito.
Espero voltar mais vezes, espero nos conhecermos pessoalmente. Vocês estão no Rio, eu estou em São Paulo, né? Então, Sim. quem sabe eu estive no Rio. Oi? A gente está na Bahia, no sul da Bahia, no interior. É mais louco ainda. É doido, eu achei que vocês estavam nossa família. Não. É que a nossa família é do Rio, só que a gente está na Bahia. Eu falo, é verdade mesmo. Entendi. Uma hora dá certo. Ou eu estando na Bahia ou vocês estando em São Paulo. Sim, exatamente. E, né, quem sabe numa futura edição aqui também a gente pode te trazer de volta também. Com certeza. Estou à disposição. E, bom, a gente realmente agradece muito. A gente deixou, né, as redes sociais ao longo do vídeo aqui. Também sigam ele sigam não, né? Se inscrevam no canal. Dê uma olhada, acho que vale totalmente a pena. E é isso. Nos vemos na próxima vez. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.